vai pontuar, né, Edu? A preocupação do Cruzeiro na briga contra o rebaixamento não está em Internacional, Corinthians ou São Paulo. Esses times não vão brigar para cair. Não, Internacional, ou melhor, o São Paulo chegou a 34. Esses times não vão brigar. O Inter, na hora que tiver o foco maior pro Campeonato Brasileiro, a gente já viu o potencial desse Internacional. Sim. É um time que está brigando para ir à final da Copa Libertadores. É bom o time. O Corinthians, a mesma coisa. Na hora que focar, o Mano Menezes é um cara que chega para mudar ali o sistema defensivo dele. É especialista numa primeira linha de 4 defensores. O torcedor do Corinthians gosta do Mano. A briga do Cruzeiro é com Bahia, Vasco, Cuiabá, o Santos, Goiás. Sabe o que mais me preocupa? Ontem no Bastidores eu até fiz esse recorte e ele está atualizado porque o Goiás jogou ontem, né? Uhum. E somou 1 ponto. Sim. O que mais me preocupa é o recorte das 10 últimas rodadas. É um recorte mais completo do que o do retorno. São 10 rodadas. Vamos pegar esse recorte. As 10 últimas rodadas. O Cruzeiro está brigando contra o rebaixamento com o Goiás? Está. Tá. Nas 10 últimas rodadas, o Goiás somou 7 pontos a mais que o Cruzeiro. 7 pontos a mais do que o Cruzeiro. O Goiás, nas 10 rodadas, é o 9º em aproveitamento. 15 pontos. O Cruzeiro é o 18º. 8 pontos. O América, nas 10 últimas rodadas, somou 1 ponto a mais que o Cruzeiro. O América. Vamos lá. O Santos somou 3 pontos a mais que o Cruzeiro nas últimas 10 rodadas. Cuiabá, 5 pontos a mais que o Cruzeiro. Vamos colocar o Corinthians? Corinthians, 6 pontos a mais que o Cruzeiro. Vasco da Gama, 6 pontos a mais do que o Cruzeiro. O Cruzeiro só foi melhor nas 10 últimas rodadas do que o Coritiba, que é o lanterna da competição, e o Internacional. O Cruzeiro somou 1 ponto a mais que o Inter, que eu sinceramente acho que não vai brigar até o final. Então isso é preocupante. Esse recorte é muito preocupante. Sabe por quê? Porque esse recorte é de momento. Futebol é momento. E o momento do Cruzeiro, ele é pior do que o da maioria dos seus concorrentes ao rebaixamento. Se esse aproveitamento aqui, numa projeção das próximas 10 rodadas acontecer, o Cruzeiro vai entrar na zona de rebaixamento. Então isso tem que ser colocado em discussão, isso é um peso muito grande, é isso que deixa o torcedor do Cruzeiro apavorado, preocupado. E o pior, Piquitito, é que desses 10 últimos jogos, 3 são com o Zé Ricardo. O jogo contra o Santos tem um aspecto diferente, que é o segundo tempo. Que o Cruzeiro volta para o segundo tempo ganhando por 1-0 e o Aguirre escancarou a defesa do Santos. Porque nos outros 2 jogos, Fluminense e América, o desempenho do Cruzeiro, do Zé Ricardo, é pior do que o desempenho do Cruzeiro do Pepa. Então isso preocupa também. O Cruzeiro do Zé Ricardo cria menos do que o Cruzeiro do Pepa. E o Cruzeiro é um time que necessita de criar para marcar gol. Mesmo criando muito com o Pepa, ele marcava pouco. O que a gente vai pensar agora que cria menos? O Cruzeiro tornou-se dependente, que eu falei aqui, de gols de defensores. O escanteio que o Jussa aproveitou, que abriu o placar lá em Santos, o gol do Castan de escanteio. Essa é uma boa notícia. O Cruzeiro passou a aproveitar melhor os seus escanteios. É o time que mais tem escanteio por jogos no Campeonato Brasileiro. Se conseguir aproveitar, ótimo. Porque antes não aproveitava. Não aproveitava. Mas, em compensação, é um time que parou de criar. Você não vê mais o Wesley perder gol, o Bruno Rodrigues, o Stênio, o Gilberto, o Arthur Gomes, o Gilberto, porque não cria. Contra o Fluminense, o Gilberto jogou a 50 metros do gol. Eu falei isso aqui num programa. O mapa de calor do Gilberto naquele jogo contra o Fluminense é na intermediária defensiva do lado direito. Ou seja, o Gilberto contra o Fluminense, a maioria do tempo, ele passou marcando subida de alguém do Fluminense. O centroavante do Cruzeiro. O Zé Ricardo tem responsabilidade? É a característica do time dele. A responsabilidade é de quem foi ao mercado e trouxe um treinador com essa característica. Os times do Zé Ricardo são assim. Então, isso é muito preocupante. Esse recorte do momento dos times e dos rivais do Cruzeiro no campeonato melhores, isso preocupa o torcedor. E junta isso tudo, o histórico como mandante. Gente, é um fiasco o Cruzeiro como mandante em 2023. E não é só no Campeonato Brasileiro, não. O Cruzeiro não ganhou um jogo como mandante no Campeonato Estadual, gente. Ô Panzi, nós vamos trazer esse recorte até com imagem